Oi! Hoje é a quinta parte da leitura comentada de Os Miseráveis, de Victor Hugo. E finalmente chegamos na segunda parte aqui desse gigantesco calhamaço intitulado Cosette. Sim, aquela personagem, filha de Fantine, que andou sumida aqui da história há muito tempo. Uma coisa que eu comentei no vídeo passado era como exatamente o Victor Hugo iria retratar essa personagem infantil. Vocês lembram, né? Eu disse que Fantine foi colocada assim como uma coisa mais emotiva aqui em Os Miseráveis. E já Jean Valjean é a coisa mais dinâmica, cheia de ação. E portanto, o que ele faria então com uma personagem que nada mais, nada menos, é uma criança de 8 anos de idade? Será que seria alguma coisa mais, por exemplo, imaginativa? Bom, eu acabei descobrindo que o tratamento que o autor dá a esse personagem super importante aqui também para Os Miseráveis é de comparar ela como uma espécie de gata borralheira. Pois é, né? Vocês podem lembrar fácil ali de Cinderela nos traços das situações vividas pela Cosette, né? Pobrezinha, né? Tem que trabalhar para a senhora e o senhor Thénardier. É apenas humilhada o tempo todo, enquanto que, né, as duas filhas do casal são as princesinhas e crianças bonitas ali daquele seio familiar, né? Claro que realmente ela apenas não passa de um trapo humano para os Thénardier. E olha, não falta muito para toda essa representação desse personagem não se tornar um belo de um melodrama. Falta pouco. Até chorar, a menininha chora. Bastante. Ó como ela sofre, Cosette. Claro, ela tem que sofrer muito mais do que sua mãe Fantine sofreu aqui em Os Miseráveis. Claro que ela sofre mesmo sem entender por que ela está naquela situação. Mesmo porque, né, é um personagem, por ser criança, é um nada. Ela não sabe da sua existência, mesmo a sua própria existência miserável. Quer dizer, no máximo ela compara com as duas meninas que vivem lá na mesma casa que ela, né? A Ponine e a Zelma. E claro, né? Aquele detalhe da boneca. Mas daqui a pouco a gente fala dela. Porque primeiro a gente precisa, claro, lembrar que temos que ter um ato heróico aqui novamente na história de Os Miseráveis, né? Victor Hugo gosta de colocar alguém bancando o herói, né? E sempre é a mesma pessoa, vocês sabem, né? Obviamente, né? Uma situação bem curiosa em que é colocada a Cosette, né? Que é de pegar água à noite. Como sofre a menina, né? Tanto que o próprio narrador aqui da história diz, né? Como ela é encarregada de sempre deixar água disponível ali na taverna. Quando ela percebe, né, que pode faltar água à noite, ela já trata de deixar tudo ali uma boa reserva de água, né? Mas, claro, né, para a história dar seguimento, obviamente, ela esqueceu nesse dia que recomeça a história dela, né, de trazer um balde d'água, precisa refrescar um cavalo ali de um freguês da taverna e claro que ela tem que sair à noite e ir atrás de um balde d'água que ela mal consegue carregar, né? São momentos muito bem descritos pelo narrador. Victor Hugo sabe muito bem descrever cenas de ação, mesmo que seja apenas uma pobre menina andando pela noite, tendo medo de cada respiro do vento por aí, né? Mas claro, né? Quando ela retorna para casa já com o balde na mão, eis que surge uma mão amiga e começa a levar aquele peso para ela. É óbvio que a gente na hora sabe que ali temos um herói salvando a menina. E claro, o nosso herói de sempre é Jean Valjean. Mas também a gente sabe, né? Outra característica aqui do autor é que ele gosta de fingir que aquele personagem não é aquele que a gente tem certeza que é ele mesmo. Sim, de novo, mais uma vez, o Victor Hugo não diz que aquele personagem que surge do nada, num passe de mágica, é o Jean Valjean. É apenas uma boa alma ali ajudando a pobre menina, né? Mas vamos combinar uma coisa, né, Victor Hugo, né? Você finge pra gente que esses atos heróicos não são feitos sempre pela mesma pessoa, mas você esquece que você mesmo afirma, meio que nas entrelinhas de todo Os Miseráveis, que existem poucas almas bondosas no mundo. Primeira delas, o padre, né? O bispo Bienvenu, e depois o forçado, que depois virou o senhor Madeleine.
Bom, se só existem esses dois, e sendo que um deles, o bispo, o padre, já morreu, é óbvio que a outra pessoa bondosa que existe andando pelo mundo só pode ser o Sr. Madeleine barra Jean Valjean. Não adianta ficar escondendo o jogo, né? E ele enrola a gente durante muito tempo, salva a menina, foge com ela, e depois, lá no último capítulo do livro número 3, aí sim que ele diz que, é aquele forçado, talvez vocês não tenham reparado. Como a gente não reparou, Victor Hugo? É claro que a gente reparou, a gente sabia o tempo todo. E a gente pode pensar, por que o autor tem essa mania? Será que ele considera que os leitores, lá daquela época de lançamento, né? Será que ele considerava que todos eles eram meio bobos? Que cairiam nessa dissimulação? É uma coisa meio estranha de se pensar de um autor, né? Que, vamos combinar, né? Pelo menos na minha opinião, né? Os autores, os escritores devem fazer com que seu público, seus leitores, pensem cada vez melhor a partir de suas obras. Ou seja, inclusive, né, os próprios miseráveis têm uma noção de crítica social muito forte. Se ele não quer fazer as pessoas justamente pensarem nessas críticas, claro, né, ele precisa partir do pressuposto que as pessoas são inteligentes para aceitarem as suas palavras a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo, faz os leitores de bobo, fingindo que o que está evidente aqui não é o que acontece. Por que isso? É muito estranho. Ou talvez Victor Hugo tinha um defeito como escritor, acreditar que os leitores só passam a ter como verdade aquilo que é demarcado pelo narrador. Se o narrador não diz que o sol é amarelo, o céu é azul, ele nunca vai descobrir, mas se o narrador diz isso, aí sim é verdade. Vale lembrar que em tempos modernos muitos escritores fazem isso. Pensam que enganam os leitores apenas dizendo meias verdades, mas isso é outra história. O que importa é Cosette. Sim, Cosette é salva por Jean Valjean lá das mãos do Thénardier. Uma sequência também muito forçada, vamos combinar, né? Primeiro aquela aparição misteriosa, mágica, né? Aquela mão salvadora para segurar o balde pesado cheio de água. E depois salvando a menina lá das garras daquela duplinha de vilões aqui. O narrador não dá muitas explicações pra gente como é que o Jean Valjean apareceu ali naquela situação, justamente no local certo para salvar Cosette. Porque anteriormente a gente só sabia que, claro, o Jean Valjean enviava as cartas escritas pela Fantine, ou melhor, não escritas pela Fantine, essa Fantine não sabia ler nem escrever, né? Alguém escrevia para ela. Bom, provavelmente o próprio Sr. Madeleine escrevia as cartas lá para o casal Thénardier, ou seja, ele só sabia o endereço. De qualquer forma, fica de uma maneira bem misteriosa que ele aparece lá justamente lá na taverna. Claro, isso é explicado mais ao fim dos capítulos, desse quinto lote de capítulos que temos aqui, mas de qualquer forma assim, apresentado bem misteriosamente. É tudo muito conveniente, para falar a verdade, né? Mas tudo bem, é uma coisa que o autor deixou de propósito misterioso para depois explicar em seguida. Até aí, bacana. Como também foi todo o processo de negociação de o casal liberar a menina para aquele estranho que estava aparecendo ali, né? Um sujeito que parece pobre, parece rico ao mesmo tempo. E claro, levando em consideração que aqueles dois malandros na verdade são dois tapados, né? Vamos combinar, né? E claro, Jean Valjean é uma pessoa muito mais inteligente, pelo menos em se tratando de pessoas desonestas, né? Que obviamente é o que eles são, né? Mas uma coisa que a gente pode perceber muito ali desse personagem, o Jean Valjean, é que ele sabe aproveitar as oportunidades do jeito que tem a aproximação do casal em relação a Cosette, sabe que aquele homem estranho está interessado na menina, o tom dado por eles é o que ele aproveita. Quer ir por aí? Então eu vou sim por esse caminho. Tanto que, né, depois quando o Sr. Thénardier se arrepende de ter dado a menina apenas por 1.500 francos, vai atrás do Jean Valjean e vem com aquele discurso: não quero dar a menina para você, porque na verdade ela foi me dada como guarda da mãe dela, Fantine, se não houver uma autorização eu não posso liberar. Eis que o Jean Valjean saca aquela carta escrita ao portador que quem a recebesse podia entregar a menina aos cuidados dele. Ou seja, ele tinha um trunfo na mão ou no bolso do casaco amarelo, né? Também foi bem bacana essa parte de toda essa introdução de Cosette. Na verdade, tudo que tinha antes a gente pode considerar como apenas um breve momento que se perdeu no tempo, né? Porque agora a história dela que sim, realmente começa. Mas enfim, os dois conseguem fugir lá do casal
E depois, lá no futuro, a gente vai descobrir que ele foi acusado de ter raptado a menina, né? Outro grande exagero ali daqueles punguistas. E outra coisa também de manter um certo mistério, deixar a gente bem curioso para depois dar um fecho bastante interessante, foi em relação a como chegou lá o Jean Valjean ali perto dos Thénardier, né? Veio com seu cajado, mais um cajado, né? Ele sempre arranja um cajado para ficar usando. E também ele estava vindo com um pacote na mão. Durante muito tempo eu fiquei pensando, será que ali é os castiçais que estão com ele de novo? Para que ele fica carregando aquilo, né? Mas na verdade depois, lá no finalzinho, também descobre que na verdade tudo aquilo é roupa para Cosette. E aliás, com um grande detalhe, né? Todas roupas pretas, justamente para ela poder entrar em luto a respeito de sua mãe. Embora não seja colocado pelo narrador que ele diz isso para ela, que a mãe dela faleceu. Tá meio em off essa informação pra gente. Pelo menos nesses capítulos que a gente leu agora. Na verdade, o livro de 3, 4 e 5. Mas isso também não atrapalha em nada o desenrolar da história. O importante assim é que os dois, Coruja e Cotovia, vão parar em Paris e se hospedam numa bela de uma espelunca, o que resulta uma certa coisa engraçada, né, da visão da criança, né, a espelunca onde eles estão morando, né, para ela é uma maravilha, né, claro, né, tudo vai ser melhor para ela em comparação à vida que ela vivia lá com os Thénardier. Mas aí também acontece outra coisa na história que me deixou também assim, mais ou menos, pô, que coisa meio forçada. Do mesmo jeito, né, que vê o herói ajudar a menina pegando o balde de água, aí aparece o vilão da história, ou pelo menos o vilão dos capítulos anteriores, né, o inspetor Javert, que está no encalço ali de Jean Valjean em plena Paris. Como é que ele tá lá, né? Aliás, o cara tá disfarçado de um mendigo ali das ruas, que na verdade é até um bedel, né? Aquilo também soou muito forçado, mas do mesmo jeito esse tom de mistério novamente foi solucionado em páginas seguintes. Também tá tudo bem explicado. No final não soou assim tão forçado. E na verdade explicou para os dois lados, né? Tanto do Jean Valjean quanto do Javert, né? Todos os dois teve um caminho longo até chegar naquela posição ali junto aos Thénardier e depois em Paris. E aí sim, claro, né, depois quando Jean Valjean percebe que está sendo perseguido novamente lá pelo inspetor, ele trata de fugir com Cosette. E temos aí outra grande cena de fuga deste forçado sensacional também. Como eu disse, o autor sabe escrever esses momentos. Assim como ele escreveu bem, né, aquelas batalhas lá do Napoleão. Aliás, falando em escrever bem, uma coisa que o autor sempre faz é falar sobre as localidades. Inclusive, né, no começo de um outro capítulo ali, ele diz isso exatamente pra gente, né? Ele para a história e avisa, né? Ele se desculpa para com o leitor, né? Que as referências que ele faz a respeito das ruas e bairros de Paris podem estar tudo datadas, porque na verdade ele saiu de Paris há um bom tempo e depois nunca mais voltou, mas ele vai continuar se referindo a coisas que era daquela época dele, não vai se importar se as ruas não existem mais, os edifícios foram derrubados, cresceu coisas novas por lá. Aliás, depois ele também faz essa crítica, né, que a modernidade vai apagando a história antiga. Isso também é uma crítica ao progresso barra capitalismo também. Ele nunca deixa de falar mal dessas coisas, né? De qualquer forma, o que importa sim é que essa cena de fuga é muito boa, muito bem descrita, só que para finalizar ela, como ele consegue enfim não ser pego pelo Javert também, aí tem outra forçação de barra também, né, Victor Hugo, né? Ele acaba encontrando justamente aquele homem lá na primeira parte da história que ele salvou de ter sido vitimado por aquela carroça que tombou em cima dele, né? Aquele senhor, né? Inclusive, quando ele salvou ele de lá, ele mandou ele para Paris, né? Uma coisa que passou bem batido quando a gente leu aquela parte, né? Porque justamente era apenas um ato heróico. Aliás, quantos atos heróicos Jean Valjean já fez aqui em Os Miseráveis? Acho que 4 ou 5 mais ou menos, né? Já estou perdendo a conta. De qualquer forma, aquele personagem que apareceu assim en passant, agora ganhou importância, mas também ele apareceu como um passe de mágica, do mesmo jeito que lá Jean Valjean encontrou Cosette no meio da noite. Lembrando, né? Claro, Jean Valjean já estava à procura dela, inclusive o próprio pacote que ele tinha com as roupinhas lá, todas para ela, claro, já estava tudo planejado que ele iria lá salvá-la.
Mas ele ter encontrado ela em pleno breu da noite, aí foi forçado. Do mesmo jeito que foi forçado aparecer aquele senhor que ele havia salvado lá no começo da história. Mas tudo bem, vai. É um jeito que o autor arranja de tocar a história para frente. A gente não pode criticar no fundo essas coisas. A gente pode torcer o nariz, mas fazer o quê? É o jeito que ele encontrou. E no finalzinho ali do quinto livro, né, a gente pôde perceber como o inspetor também contou com o ovo no cu da galinha, né? Literalmente achou que tinha pego o Jean-Valjean, mas não, ele não conseguiu, né? Justamente porque ele estava até pertinho, né? Estava atrás de um muro alto apenas, lá dentro do convento. O que dá um grande gancho aqui para a gente continuar a história, né? Será que o inspetor não vai desistir e vai encontrar outra pista dos dois e vai continuar na perseguição? Ou será que sim, a coruja e a cotovia vão enfim ficar livres da perseguição policial? Muita curiosidade. Enfim, em termos gerais, esses 3 livros que a gente viu agora nesse quinto vídeo, sim, está bastante interessante, está instigante, principalmente por causa das cenas de ação do Jean Valjean. Sempre ele sustenta bastante para, como eu sempre digo, para um público talvez mais masculino. Não sei se as mulheres gostam muito dessa parte, mas com certeza, claro, gostaram da parte onde a pobre menina Cosette estava sofrendo na mão daqueles 2 canalhas do casal Thénardier. E ela se salva por aquele anjo que aparece do nada e depois passa a considerar ele como um pai. Aí sim, fica melhor ainda para o público feminino, não tenha dúvida disso, né? Mas uma coisa que me chama a atenção por enquanto é como a Cosette vai ser retratada naqueles quesitos lá daquelas questões principais do Victor Hugo aqui para com os Miseráveis. Vocês lembram, né, que os homens são forçados a atrapalhar, as mulheres são forçadas a caírem na prostituição e as crianças ficam sem o conhecimento. Como que ele vai colocar isso para Cosette agora? Tanto que, num certo momento, a gente percebe que o próprio Jean Valjean já está ensinando Cosette a ler e a escrever. Claro, é óbvio, né? Já passamos pelas 500 páginas iniciais de Aqui dos Miseráveis. Ainda faltam 1000. Com certeza, Cosette vai ficar sem Jean Valjean em algum momento dessa história. Se é que também não teremos um pulo de passagem de tempo aqui. Talvez ela envelheça ainda, não sei, não faço a mínima ideia. Tudo é conjectura para mim, Os Miseráveis. Como eu comentei com vocês, o único spoiler que eu tenho de Os Miseráveis, aliás 2, né? O primeiro é que sim, em algum momento Jean Valjean e Cosette iriam se encontrar, porque eu vi uma imagem dos dois caminhando de mãos dadas, e também eu já sabia que Fantine ia morrer em algum momento da história. Também não sabia que ela lá no comecinho e descartando um personagem bastante interessante. Ou seja, todo o sofrimento que a gente vai ver ainda de Os Miseráveis está em cima desses 2 personagens. Ou não, né? Pode ser que também um dos 2 morra ao decorrer da história. Quer dizer, não vai morrer um dos 2 porque eu já sei, né? Porque tem um grande spoiler aqui nos títulos das partes. Mas enfim, deixa pra lá, faz de conta que eu não disse isso pra vocês. Mas claro, né, quem já viu o cronograma de leitura aqui de Os Miseráveis, claro, já sabe do que eu estou falando. Enfim, não importa. Uma coisa para começar a fechar já esse vídeo é que sim, em alguns momentos a história ainda tem aquelas pontinhas de comédia. Comédia não, aquelas tiradas que faz a gente rir, tá? Até num momento meio de sofrimento, de repente, ou de tensão, né, por causa dos mistérios e das ações, a gente acaba com um grande sorriso no rosto. E o melhor que eu recebi agora foi aquele momento, né, quando o Jean Valjean estava lá na pensão da taverna dos Thénardier. O cara arranja o melhor quarto lá para ele, para poder extorquir depois ele quando for apresentar a conta da hospedagem, né? E o Jean Valjean faz aquele comentário maravilhoso, né? Quando ele percebe que está no quarto, que foi lua de mel lá do casal, né? Ele comenta: meu Deus, aquele monstro, a senhora Thénardier, um dia já foi virgem. Eu achei sensacional e eu ri bastante disso. Bom, agora é só esperar o próximo domingão com a 6ª parte da leitura comentada de Os Miseráveis, que será do livro 6 até o 8, com 96 páginas de muita emoção, aventura, suspense, mistério, um pouquinho de melodrama também. Não, eu tô chutando, não sei o que vai acontecer nas próximas páginas, não faço a mínima ideia, mas por enquanto sim, eu tô gostando bastante do desenrolar de Os Miseráveis. Como eu comentei há pouco, né? Já passamos de 500 páginas e por enquanto está sendo uma leitura bem agradável, suave, tranquila. Só dá um pouquinho de cansaço, claro, quando tem aqueles capítulos chatos, de alta descrição e sempre facilmente esquecíveis. Mas tudo bem,
dá para perdoar isso de Victor Hugo. Bom, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras leituras comentadas que estão acontecendo aqui em 2019, claro, a respeito de Machado de Assis, naquele projeto de ler todos os 9 romances que ele publicou. E até o próximo domingão e tchau!